Noite. Boa noite a todas, a todos e a todes que estão aqui na live do 3P. Olha, essa vai ser uma live de balanço. A gente vai conversar sobre as candidaturas negras, das mulheres negras, no pleito municipal de 2024. E eu tenho um prazer inenarrável de conversar com Tainá Pereira, que é articuladora, coordenadora do movimento que eu tenho muito orgulho em participar, que é o Mulheres Negras Decidem. E aí eu chamei a Thay para bater um papo com a gente, para a gente fazer um balanço de tudo que aconteceu, para a gente entender esse papel da esquerda, porque agora rolam 1000 debates, né? Para a gente entender qual seria a melhor posição. Você tem que ir mais à esquerda, você tem que vir para o centro, você tem que ganhar a eleição, ou você tem que construir alguma coisa, né? E esse alguma coisa, eu digo, é um propósito mesmo, sabe? Repensar nos nossos sonhos que ficaram perdidos. A gente já afastou, em certa medida, o nosso maior temor, que era a reeleição do Bolsonaro, né? O presidente Lula está aí. A gente entende ele como a maior força política, né, no Brasil. Ele transcende o PT, ele é o Lula, né? Mas a gente também tem que considerar toda essa estrutura de partidos, a representatividade de mulheres, de minorizados. O que a gente vai construir para 2026, o que a gente quer. E o que a gente quer está muito relacionado ao balanço que a gente faz do que aconteceu. Muita gente fala que eleição municipal não tem nada a ver com presidencial. Eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que está tudo conectado, está tudo ligado. Mas a gente vai conversar com a Tainá, que é uma expert nesse assunto. Ela estudou bastante e a gente agora vai trocar figurinhas sobre ontem, hoje e o amanhã. A gente precisa começar agora a pensar em 2026. Estou animada para esse papo. Estou bem animada. Cadê a Thay? Oi, Rob. Thay chegou. Boa noite, querida. Que prazer. Boa Que noite, prazer. maravilhosa. Muito bom, muito chique estar aqui no 3P. Ah, que delícia de papo. Tava super ansiosa para conversar com você. A gente, enfim, já precisa começar a pensar em 2026, mas tudo isso é um reflexo do que a gente vai construir a partir desses resultados também, né? O que eles apontam, quais são os cuidados, enfim, as análises. Aliás, análises é o que a gente mais tem, né? Sim, E eu já sim. queria começar com você, Thay, falando sobre essas análises, né? Porque a gente tem visto muito a esquerda lavando roupa suja em público, e aí uma parte fala, se for para o centro, é suicídio certo. Mas, ao mesmo tempo, a Frente Ampla é que tem vencido as eleições. Será que esse papel da esquerda não precisa ser melhor definido para a gente poder traçar o nosso futuro? Boa noite novamente a você. Boa noite, maravilhosa. Prazerzão estar aqui contigo nesse papo. Pois é, eu acho que a gente precisa fazer, a gente, mulheres negras, precisa fazer uma diferenciação sobre o que é projeto dos partidos políticos e o que é o nosso projeto político coletivo, né, de mulheres negras. É claro que parte importante da realização desse nosso objetivo comum passa pela ocupação da política institucional, e é para isso que Mulheres Negras Decidem existe, é para isso que a gente está aqui também. Mas me preocupa muito essas análises que colocam a eleição como linha de chegada, e principalmente quando esse objetivo ele fica tão expresso em análises de grandes líderes dos partidos de esquerda, principalmente do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da esquerda. Eu vi uma entrevista recentemente do Zé Disseu, que é um grande, né, dos cabeças do PT, dizendo que revolucionário é governar. Isso me chamou muito a atenção, porque
o governo, a ocupação, né, do Estado, ele não pode ser o objetivo maior de nenhum partido de esquerda, né? A gente tem no Brasil problemas estruturais muito grandes, desafios para superar, que, de novo, né, precisam de política pública, precisam de mobilização de recursos, né, através das instituições, mas o projeto precisa ser para além disso, né? Precisa ser para além disso e ouvir isso de uma liderança que é muito conhecida, muito respeitada, e que ainda precisa, e que não está ocupando um cargo político, por isso tem muito mais liberdade, né, para se posicionar, para fazer suas reflexões, é um pouco assustador, porque o que a gente vê dos políticos que estão ocupando cargo hoje, como o próprio presidente Lula, é um discurso mais moderado, um discurso mais de aceno ao centro, até à direita, por conta da tal da governabilidade, né? A Então, que tal a da gente frente ampla, né, a Thay? tal da frente amplíssima, que ele já não Ah, cabe mais ninguém, de tão grande que tá. É, e boa. aí, você, né, tipo, saber que esses projetos, eles não confluem, né, não vão na mesma direção. É importante para a gente não cair em análises derrotistas, né, em discursos que não ajudam a gente a pensar soluções para os problemas graves e urgentes que a gente tem. E estruturais, né? Eu estou muito com você. Eu até comentei outro dia que talvez eu prefira perder duas partidas, mas seguir com o meu propósito, construir as minhas ideias e entender o que a gente realmente precisa. O Boulos deu uma entrevista à Folha e disse que esse caminhar da esquerda para o centro nos levaria ao suicídio, né? E pior, que foi algo que me chocou muito, ele falar que a esquerda está encurralada porque a direita tem sido propositiva. Então a gente não consegue avançar com as nossas propostas, a gente não consegue chegar com as nossas ideias e as bandeiras que sempre fizeram a gente acreditar. Tá tudo muito pulverizado, tá tudo muito perdido. De novo, eu prefiro perder dois jogos, mas levar o campeonato. Eu tô com você, eu tô assustada com essas reflexões em nome dessa frente amplíssima, sabe? Essa fala do. Eu não li a entrevista completa, vi a chamada, mas essa fala só poderia vir de alguém do pessoal, de fato, né? A gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas uma análise que é sempre muito destacada, inclusive nos nossos grupos de trocas do movimento, é sobre como a boa parte das candidaturas de pessoas negras está concentrada nos partidos de direita. Isso tem a ver com a forma como esses partidos se constituíram desde a redemocratização, o papel que eles têm. Eles eram, né, a oposição consentida ao regime militar, né? Então, a forma como esses partidos se instalam, se espalham pelo país é totalmente diferente do que acontece com os partidos de esquerda 20 anos depois, ali, praticamente, e com muita resistência, né, das classes mais abastadas. E aí o Boulos, nesse partido, que é uma dissidência do PT, né, que tem um projeto político à esquerda do Partido dos Trabalhadores, ele chama a atenção para um fenômeno que já aconteceu em outras partes, em outros países, que é de uma esquerda que se aproxima tanto do centro que fica difícil diferenciar o que é esquerda e o que é direita. E o que é centro. Em alguns casos muito radicais, inclusive, você praticamente não tem um debate sobre projeto, né, sobre programa, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. A diferença, e é isso que eu acho que traz esse senso de urgência e essa esquerda encurralada que o Boulos menciona, é a emergência da extrema-direita, reemergência, né? Que também eu gosto sempre de bater na tecla de que a gente está num momento de fricção, né, da ordem, num ponto de inflexão da ordem internacional que está se arrastando aí, na verdade, já lá desde aquela crise global em 2008, crise financeira. E nesses momentos de grande crise, é comum
que a extrema-direita emerja com força. Porque, e aí, enfim, eu também me distancio um pouco dessas análises sobre projeto político e essa coisa da metanarrativa, no sentido de que o que a extrema-direita defende na verdade, não é uma solução, né? É uma coisa que é mentirosa. E Fácil, o rasa, inoperante, ausência de Estado completa, enfim, soluções fáceis que a gente sabe que exato. não é um projeto, né? Tá muito longe de ser um E projeto. um horizonte de futuro que, na verdade, é distópico, né? É um futuro que é isso, é um apocalipse, né? Daí, enfim, casa muito com o discurso religioso também, em larga medida. E aí é meio que cada um por si, o que, não por acaso, favorece muito a lógica neoliberal, que é ultra individualista, meio salve-se quem puder. E à esquerda, a gente trabalha com a ideia de utopia, né? Enfim, de um horizonte, de uma realidade que está sendo construída, né, ao longo do tempo, né? E a grande dificuldade de fazer oposição a um projeto distópico hoje é se deparar com a realidade, né? Enfim, as catástrofes climáticas cada vez mais frequentes, o aumento do custo de vida das pessoas, a precarização do trabalho, tudo isso realmente dá uma sensação de apocalipse. E aí fica Tá. difícil exercitar a nossa radical imaginação política para pensar um horizonte de futuro diferente, né? De bem viver, de dignidade para todas as pessoas. Mas, de novo, né? A gente precisa saber diferenciar o nosso discurso político e o nosso horizonte político do horizonte político da esquerda hegemônica. Vilma Reis, né, a nossa grande liderança, sempre fala da importância das mulheres negras puxarem a esquerda para a esquerda. Inclusive, esse é um aspecto muito fundamental hoje, eu diria, no projeto político de mulheres negras. O processo de entrada de mulheres negras nos partidos traz essa oxigenação. O que a gente precisa é continuar trabalhando para que essas mulheres negras, lideranças eleitorais, tenham cada vez mais visibilidade, para que esse projeto coletivo chegue até as pessoas. Porque é isso, né? Sem investimento, sem tempo de propaganda, sem tempo de TV, esse projeto não chega nas pessoas, mas esse projeto existe, ele está bem organizado, ele está bem expresso. Acho que um grande documento que poderia ser um estatuto de um partido, mas não é. É a Carta da Marcha das Mulheres Negras de 2015. Eu acho que tem um projeto muito sólido, né, estruturado ali, fora, claro, as várias proposições e projetos e leis aprovadas por mulheres negras em várias instâncias. Então, é um projeto que existe. Ele só não é o projeto prioritário dos partidos à esquerda hoje. Sim. Olha, eu trouxe os números aqui para a gente entender. Vamos falar sobre mulheres e mulheres negras, né? Os partidos que mais elegeram mulheres negras foram MDB, PSD de Kassab e o PP. Os que mais elegeram mulheres foram MDB, o PP e o PSD. Embora, né, eles tenham esses números importantes, proporcionalmente os partidos de esquerda ainda elegem mais pessoas negras. Vamos falar um pouquinho do PSD, Thay, Vamos. porque as manchetes todas pós-eleições foram que Kassab foi o grande vencedor das eleições, Uhum. personificando em uma pessoa. Se a gente Sim, for entender o espectro, a gente está falando do meio, do centrão, que quando correto. interessa vem para cá, quando interessa vai para lá. E aí a gente começa a fazer algumas análises importantes dessa força do centrão, como é que o Kassab conseguiu fazer toda essa articulação, não somente pelo Kassab, mas a estratégia usada pelo centrão, que através de verbas importantes irrigaram todo o eleitorado. Dá para dizer que o orçamento secreto foi o grande diferencial dessa campanha? A gente pode dizer que houve uma compra de voto
2.0 com as emendas PIX? Tá. Sem dúvida alguma. O Kassab, ele tem um projeto, né, de estruturação do PSD em torno da sua liderança, que ele não começa agora, né? Desde 2020 já é possível perceber um inchaço, como a gente fala, do PSD. O que aconteceu não foi que mais pessoas, mais lideranças políticas foram formadas e lançadas pelo PSD. Na verdade, o PSD foi cooptando lideranças políticas que já eram consolidadas de vários partidos, principalmente os partidos que diminuíram depois da crise política, né, pós-Lava Jato, PSDB, o próprio MDB. E aí essas lideranças foram colando ali no Kassab, projetando poder, né, enfim, né, entendendo que aquele partido cresceria na Câmara Federal, que teria mais recursos do fundo partidário. Essas lideranças vão migrando para o PSD. E aí o auge desse processo de migração e de inchaço do PSD a gente vê agora nas eleições de 2024, com o PSD ocupando a maior parte das prefeituras no Brasil, né? Quase 900 prefeituras. E, claro, tudo isso tem muito a ver com o orçamento secreto, né, que são essas emendas parlamentares, emendas de bancada, que foram tornadas obrigatórias, ou seja, os parlamentares eles não precisam mais negociar com a presidência para a liberação de boa parte dessa grana. Não E a precisa gente nem está falar para falando onde vai, né? Nem para onde vai, nem para quem vai, não precisa a falar nada. Só grande manda. questão, né, que está hoje lá no Supremo Tribunal Federal é justamente sobre a transparência desses recursos, que ninguém sabe quem é o autor da emenda, para onde vai, com o que está sendo gasto. E enquanto esse dinheiro pode ser liberado, né, enviado para os municípios, foram gastos aí cerca de 26 bilhões de reais, né? Que é muito mais do que o fundo de financiamento de campanha, que já é muito grande, né? De quase 5 bilhões. Então, isso fez muita diferença e os casos mais notórios estão justamente nesses partidos que conquistaram mais prefeituras: PSD, MDB, PP, Republicanos e União Brasil. Esses 5 partidos juntos fizeram mais de 60% das prefeituras, que é muita coisa. E aí, enfim, não por acaso, as figuras que operacionalizaram essas emendas durante o maior período de tempo foram dos estados onde se verificou maior nível de reeleição de prefeituras. Então, por exemplo, Alagoas, que é o estado do presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi um estado onde teve mais de 70% de reeleição nas prefeituras. Amapá, que é do ex-futuro presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, mesma coisa, né? Então, inclusive, né, as emendas, boa parte dos analistas políticos dizem que foi um fator muito fundamental para esse índice recorde de reeleição. 81% dos prefeitos que concorreram à reeleição venceram. E Muita eles têm tudo coisa. muita Nossa. coisa, e tem tudo a ver com a política tradicional, ali bem centrão, uso da máquina pública, né? Compra de voto, boca de urna e outros crimes eleitorais clássicos. Clássicos. E você sabe que eu fico pensando muito no mecanismo que esse dinheiro chega, né, no Uhum. destino final. Porque pensa, para você fazer um projeto, você precisa aprovar o projeto, e aí tem o tempo de projeto, e a implementação de um projeto. Enfim, é tudo muito moroso, né? Quando você Uhum. tem a emenda Pix, você manda no dia seguinte e você resolve uma questão em 5 dias, em 10 dias. Uma questão que eu digo é uma necessidade de uma comunidade, por exemplo, Sim, sabe? E aí, o que que acontece, né? Esse dinheiro sai rapidamente e chega no destino final, mas ele não é um projeto, né? Ele é uma troca. perfeito. E aí fica muito claro quando a gente vê o número de reeleitos nas prefeituras, que é um número absurdamente fora do comum. Sim. Porque muitas coisas foram resolvidas com dinheiro que chegou assim, ó. E não é resolvidas, né?
apagar um incêndiozinho ali, porque claramente não são projetos, né? A gente está falando de A uma gente troca. está falando de política pública, né, Não, estruturada, que vai ter uma repercussão, que vai ter um acompanhamento, enfim, um impacto estrutural, né? São coisas muito pontuais, feitas com propósitos eleitoreiros. sim, E, é muito difícil, né, Rob, a gente entender como é possível, né, um índice de insatisfação, né, e tantas abstenções nessas eleições, ao mesmo tempo um índice de reeleição tão grande. É isso, o pragmatismo do uso do dinheiro público, né? A Fabi está aqui comentando como fazer frente a isso. É difícil, Fabi, porque inclusive os partidos de centro e de esquerda também se beneficiam em alguma medida dessas emendas, né? Recebem menos porque tem menos cadeiras no Congresso, mas recebem alguma coisa. E é um pouco parecido com o debate sobre a repartição do fundo de financiamento de campanha, né? Eles não querem repartir com pessoas negras, com mulheres negras, não querem acabar com esse poder conquistado pelo Congresso, pelo Legislativo, frente ao Executivo. É isso, né? Agora a esquerda é a situação, mas daqui a pouco pode ser oposição, e aí as emendas vão fazer diferença. Então, assim, é um cálculo complicado. O que eu acho que a gente precisa olhar com muita atenção é sobre como esse tipo de entrave político tem sido debatido no Supremo Tribunal Federal, né? Eu vejo com muita preocupação o Supremo Tribunal Federal como esse espaço de negociação, né? Porque ali deveria ser, na verdade, o espaço de aplicação da lei, da né? lei. Uhum. O que a lei está dizendo é que recurso público ele precisa ter transparência, você precisa ter critérios muito objetivos, etc, etc. E, no entanto, esse tema ele está paralisado já há um tempo, E vai né? Isso ser difícil entrar num acordo, pelo jeito, né? tem a ver com essa Porque, nova correlação de forças, né? Com o legislativo muito mais forte. pois é, complicado. Outro ponto que eu queria falar com você é que o nicolismo se fez presente também, né? Nicolismo eu li na Carta Capital, né? O fenômeno Nicolas Ferreira como cabo eleitoral. Ele não se candidatou a nada, mas ele trabalhou, né? E vou fazer um Ele paralelo trabalhou. já do Nicolas, Thay, Uhum. que é uma preocupação legítima de todas nós, que é e a renovação, hein? Boa, Beta. O fenômeno Nicolas Ferreira, ele com certeza precisa estar no nosso radar. Mas eu acho que tem bastante alarmismo também em torno da figura política dele. Eu acho que o mais importante sobre o Nicolas Ferreira é que ele é do mesmo partido do Bolsonaro, né, do PL, e o Nicolas foi o principal cabo eleitoral do Cabo. Partido Uhum. Liberal esse ano, né, e não o Bolsonaro. Eu acho que isso é um indicativo de alguma coisa. E não tem a ver só com a presença do Nicolas nas redes sociais, com o discurso dele, mas tem a ver com a maneira como o Nicolas trabalha internamente no partido, né? O Nicolas, ele tem as candidaturas ali à prefeitura que ele escolheu apoiar porque, enfim, ele se identifica de alguma forma, mas boa parte desses 68 candidatos que ele apoiou nessa eleição foram a pedido do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que não se dá muito bem com o Bolsonaro. Então, eu também acho Não tá podendo nem equivocado. falar com o Bolsonaro, né? A propósito. Eu acho equivocadas essas análises que olham, por exemplo, para a quantidade de prefeitos eleitos pelo PL e falam assim, o bolsonarismo venceu. Boa parte dessas candidaturas não tiveram nenhuma influência, nenhum apoio do Bolsonaro. E Inclusive, muitas teve candidaturas que o Bolsonaro apoiou não foram eleitas também. Vamos lembrar, foram né? eleitos, Vamos né? lembrar de Goiás. De Goiânia. Ramagem, aqui, Goiás, Curitiba, enfim, vários lugares. Minas, né? Não teve Minas. Uhum. esse sucesso eleitoral. E a diferença, né, principal do Nicolas, eu acho que é essa
capacidade de coordenação, de organização dentro do partido, que o Bolsonaro não tem, né? O Bolsonaro já passou por vários partidos políticos, tentou criar o partido próprio dele, não conseguiu. E o Nicolas ele tem mantido uma postura muito mais pragmática, no sentido de fazer as alianças necessárias dentro do partido para conquistar o apoio, né, das grandes lideranças dentro do partido e cravar o espaço dele ali como liderança política, né? E aí é bem mais perigoso, né? Porque a gente está falando de um partido com muita estrutura, de uma pessoa com um grande alcance né, de mídia, de atenção na rede social, e que tem a estrutura partidária junto. Esse seria o meu destaque assim, sobre o Nicolas. Mas é isso, dos 68 que ele apoiou, elegeu 22, se eu não me engano. É bastante. Foi mais do que a razão, né? A proporção foi maior do que a do próprio PL. Ele foi mais bem sucedido nesse sentido. Mas ele não é esse monstro todo. Acho que a gente tem que olhar para a atuação do Nicolas, inclusive, como alguém que fragmenta esse bloco da direita que estava até 2022 muito fechadinho, né? E que agora já começa a se dissipar. E aí tem dois lados, né? Assim, antes de te devolver a palavra. Um lado que é relativamente positivo, né? Porque enfraquece um pouco esse bloco mais extremista, não ter o apoio desse centrão, mas também traz o desafio que é do aumento da partidarização, né? Várias dessas lideranças que são mais ou menos radicais, elas se espalham em diversos partidos, e aí esse enfrentamento fica mais difícil, né? Elas acabam se tornando puxadores de voto e ampliando a presença desses partidos em várias casas legislativas. Pois é. Falando em fragmentação, eu queria voltar a falar um pouquinho disso, porque nessas eleições também ficou muito claro que o bolsonarismo sobrevive sem o Sim. Bolsonaro, né? Sim. Essa fragmentação da direita, o que aponta para você, se a gente for pensar em 2026, sobre presidência e sobre o Senado, principalmente, que são duas preocupações muito importantes, né? Porque a gente sabe da relação do Senado com o STF e a presidência da República é o poder executivo, o poder federal. Sim, a gente precisa ter olhos muito atentos para esse movimento, porque é a partir da contagem dos deputados federais que os partidos recebem, né, a distribuição dos recursos públicos, do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, quanto mais partidos desse blocão do centrão, da direita, conseguirem eleger seus candidatos, mais acesso a recursos eles vão ter. Hoje, a maior bancada já é de um partido de direita, tem outras bancadas que devem aumentar também, como a do próprio PSD, a bancada do Republicanos, etc. E a gente viu nesse processo de reforma política um encolhimento, na verdade, de todos os partidos, né? Está diminuindo o número de partidos, a gente tinha 33, agora tem 20. Aconteceu, caiu a live do nada e eu já abri a outra aqui. Meu Deus, isso nunca aconteceu no 3P. Uau! Caramba! Deixa eu chamar a Thay aqui pra gente continuar. Só porque agora a gente tinha focado na extrema direita. Que loucura! Isso nunca aconteceu! Pessoal, mal sabe eles o que eu penso deles. Se eu dissesse, a live tinha caído até antes. Mas Meu, foi só tocando o nome. Olha só que loucura! Voltando aqui para nossa resenha, 2026, olhos muito atentos, Câmara Federal, precisamos eleger mais candidaturas de esquerda e renovação de 2/3 do Senado. No Senado,
só temos uma senadora autodeclarada negra, que é Elisiane Gama, que atualmente está no PSD, do Kassab, mas já passou aí pelo Cidadania, pela Rede de Sustentabilidade, e a gente precisa fazer senadoras de esquerda. A gente tem essa necessidade. Acho que é uma grande oportunidade de alavancar essa presença de mulheres negras no Senado e dar continuidade a esse processo na Câmara. Nas últimas eleições, em 22, a gente já viu uma concentração dos esforços dos movimentos de mulheres negras na Câmara Federal, que se provou acertado. A gente teve um aumento significativo de deputadas federais negras de esquerda, e eu acho que esse processo deve se intensificar e, em alguma medida, em alguns estados, né? Enfim, eu não acredito que a gente vai ter muitas candidaturas de mulheres negras à esquerda para o Senado, porque é uma eleição diferente, né? É uma eleição que não é proporcional, uma eleição direta, né? Ganha quem tiver a maioria de votos e é mais difícil, mais cara, mas a gente deve ter alguns nomes, né? Aí Quem despontando. se arrisca, Thay, para o Senado? Quem se acha? Olha, tem aquelas que eu gostaria muito, tem aquelas que eu tenho quase certeza que vão estar, né? A Benel, acho que com certeza vai estar. Aniele, eu acho que com certeza vai estar. Érica, você É, acha? a Érica não tem idade, infelizmente, para ser senadora. Assim como a Dandara, que também gostaria muito, né? Que foi Sim. super bem em Uberlândia, ficou em segundo ali, e que eu acho que, né, seria uma excelente senadora. Mas elas, nenhuma das duas tem idade para ser senadora. A idade mínima é 35 anos. A gente tem bons nomes, né? As novinhas. É uma preocupação É. no Senado, porque a gente já conecta logo ao STF, né? Porque a gente sabe que no Uhum. Senado existem pautas importantes, porque como a gente está com muita dificuldade, inclusive, né? Tanto na Câmara quanto no Senado, né, de avançar com algumas pautas, e até as pautas que avançam são inconstitucionais. Então, muitas vezes, é o Poder Judiciário que está barrando, né, todo esse conservadorismo, todo esse Senado, né, esse Congresso reacionário. Assim. Então, há uma preocupação muito grande, porque se a gente pensar em 2/3 do Senado, imagina, Sim, aprovam tudo, tudo. sim. Inclusive impeachment, né, de presidente, de ministro do Supremo, que é o que eles mais querem, né, fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. É isso. O plano, esse plano já está traçado já há algum tempo. O Bolsonaro mesmo já se manifestou várias vezes sobre isso, né? Que o plano é eleger mais senadores para conseguir fazer impeachment de ministro do Supremo. E ele segue uma cartilha da extrema-direita global, né? Que uma vez crescendo dentro dos parlamentos ou exercendo a presidência da República por mais de um mandato, avança sobre a Corte Constitucional para conseguir aprovar esses absurdos, né? Inclusive com vistas ali à manutenção do próprio poder. Aconteceu na Hungria, por exemplo. Querida, vamos falar um pouquinho sobre a PEC da anistia. Eu queria entender com você quais foram os impactos para as candidaturas negras já nesse pleito de 2024, hein? Conversei com várias candidatas aqui no 3P, mulheres fazendo campanha de busão, mulheres que não tiveram, né, acesso a nada, nenhum real do fundo eleitoral, assim, situações muito difíceis. E ao mesmo tempo, quando a gente prospecta, a gente vê que vai ficar ainda mais difícil. Na verdade, já foi mais difícil. Foi. Você tem os números de quanto a gente perdeu já no pleito de 2024? Só para a gente ter uma ideia, assim. Temos esses números. Eu selecionei aqui alguns dados para trazer para esse nosso papo. A estimativa de perda é em torno de 1,3 bilhão de reais para candidaturas negras, né? Muita coisa. No total, as candidaturas negras para prefeitura e vice receberam 900 milhões, isso falando de recurso público, tá?
900 milhões. Desses 900 milhões, 700 milhões para homens negros, 200 milhões para mulheres negras. Já as candidaturas à vereança de pessoas negras receberam mais de 1 bilhão e 17 milhões, sendo 590 milhões para homens negros e 428 milhões para mulheres negras. Foram 80 mil mulheres negras candidatas esse ano. Todas as candidaturas de todos os grupos diminuíram em função da reforma, né, partidária. Então, proporcionalmente, as candidaturas de mulheres negras aumentaram. E aumentaram, inclusive, é difícil fazer essa correlação, né? Correlação nem sempre é causalidade, mas a gente consegue ver nos dados uma redução das candidaturas de homens brancos. E aí eu acho que tem muito claro, né, de uma mobilização, uma organização no movimento de mulheres negras em torno da participação na política institucional, um aumento do desejo, né, de mulheres negras estar nesse espaço, mas também tem uma coisa sobre estratégia partidária, né, os partidos vendo que tem de investir em candidaturas de mulheres, de pessoas negras, preferem investir nas mulheres negras, porque aí já dá conta ali de todas as obrigações que eles têm. Mas ainda assim, né, dessas 80 mil mulheres negras candidatas, só 7% de eleitas. Teve um aumento nessa proporção entre candidatas eleitas, um aumento pequeno, 2,7%. E uma coisa que o MND olha muito é o índice de elegibilidade. Para nós, isso é um dado que traduz melhor, né, qual que é esse cenário. O índice de elegibilidade é a quantidade de eleitos a cada 100 candidaturas, dividido pelas candidaturas aptas, candidaturas válidas. Então, em 2020, o índice de elegibilidade de mulheres negras era 4,5%, mais ou menos. Só para a gente ter um percentual para comparar, né? O de homens negros... Né? Uma referência. Aqui, deixa eu pegar para a gente ver aqui. 4,5% em 2020, de homens negros em 2020 era 13,5%, de homens brancos 19%. Esse ano de 2024, o índice de elegibilidade de mulheres negras 5,4%, de homens negros 14%, de homens brancos os mesmos 19%. Então você vê que teve uma redução de candidaturas de homens brancos. Ainda assim, né, tem umas coisas que a gente precisa olhar. Esse ano, muitas organizações negras que trabalham com sistema político, de alguma forma, estiveram muito atentas à questão da autodeclaração racial. E aí é interessante observar que, apesar de ter, sim, fraude, a proporção, né, entre pessoas autodeclaradas pardas e pessoas autodeclaradas pretas em 2020 e 2024 é igual. Então, assim, não necessariamente tem um aumento de pessoas autodeclaradas que mudaram, né, um aumento muito significativo de pessoas que mudaram a declaração racial. É algo que a gente precisa olhar. E aí, só para fechar, antes de te devolver, tem as razões, né? As chances de se eleger. A cada 4 homens brancos, um foi eleito nessas eleições de 2024. A cada 6 homens negros, um foi eleito. A cada 10 mulheres brancas, uma foi eleita. E a cada 26 mulheres negras, uma foi eleita. É uma desproporção absurda. Ainda tem uma diferença, um caminho muito longo a ser percorrido nessa diferença. E eu fiz questão de marcar a questão de gênero aqui, porque é óbvio, né, que esse roubo, que foi a aprovação da PEC 9, impactou as candidaturas de homens e mulheres negras. Mas, tradicionalmente, os recursos destinados às candidaturas de homens, sejam eles negros ou brancos, ainda é infinitamente superior à de mulheres. É muito superior, é muito desproporcional. Então, a gente precisa continuar reforçando a importância da interseccionalidade, porque é só assim a gente vai conseguir ter um avanço na velocidade que a gente precisa ter, né?
Inclusive, uma coisa que aflige muito as mulheres negras, né? Nós, inclusive, esse avanço que é lento demais, né? E que dá pra gente essa sensação de que a gente não tá saindo do lugar. Dá realmente, em alguns momentos chega a ser desesperador, né? Principalmente se a gente tem, né, esses dados que você está colocando. E se a gente pensar nessa questão de 30% de investimento, então a gente vai perder o investimento. E aí, como é que uma Exato. candidata vai trabalhar se ela não tem o meio e se ela não tem o microfone para expor as suas ideias? Chega a ser desesperador a gente pensar, projetar, tá? Assim, a gente como articuladora política, a gente que trabalha, enfim, pensando nessas mulheres, nos espaços de poder, porque a gente acredita na justiça, e a justiça é uma mulher negra, Uhum. chega a dar uma tristeza, assim, porque, poxa, não tem dinheiro, mas também não tenho dinheiro, e também não tenho microfone, não tenho microfone, mas também tem a questão de gênero, né? E também tem a questão de gênero, e como é que eu vou fazer? A violência política, que é uma situação muito mal resolvida no nosso país também. É Então, assim, muito. Acho que esse é um ponto importante para a gente destacar aqui nesse nosso papo, né? A Lei de Violência Política de Gênero de 2021, a gente já está em 2024 e até hoje a gente não tem um fluxo unificado para encaminhamento dessas denúncias. Ainda tem sido muito difícil conseguir algum tipo de resposta dos partidos políticos, da Justiça Eleitoral, em tempo hábil para que essas candidaturas, sobretudo de mulheres negras, se sustentem, se mantenham ali competitivas. Tá bem difícil, assim, isso em vários aspectos, né? Desde aquela violência mais agressão física, né? Enfim, ameaça, até a questão do repasse do financiamento também, descumprimento total das regras do TSE. Mas eu não quero terminar o nosso papo numa nota triste, Beto. não, O pessoal de tá maneira falando que eu alguma. ando muito. O pessoal tá falando que eu ando muito pessimista, mas isso não é verdade, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou virginiana, sou aterrada, mas eu sou muito otimista. E uma pessoa, né, que teve uma atuação incrível, que não está recebendo tanto destaque, tanto prestígio, mas que foi muito importante nessas eleições, foi a nossa maravilhosa deputada federal, Erika Hilton, que arrasou demais na estratégia também de apoio às suas candidaturas, tanto a prefeitura quanto a vereança. A gente sabe das limitações do partido dela, né, do PSOL, que é um partido pequeno ainda, mas ela conseguiu eleger dois vereadores, a Amanda Pascoal, né, que é uma mulher trans de São Paulo, e o Rick Azevedo, que é um homem gay aqui no Rio de Janeiro, negro, com duas agendas que são muito ilustrativas do que é esse projeto político de mulheres negras, né? A Amanda, com um direcionamento muito claro contra esse recrudescimento do pensamento mais progressista nas escolas, né, com projetos de respeito nas escolas, respeito às identidades, respeito, enfim, às diversidades, falando abertamente sobre isso na campanha, o que eu achei muito interessante, porque as pessoas trans, elas são o alvo preferencial da extrema-direita, isso é inegável, né? Essa coisa de ideologia de gênero que não existe. É o grande fantasma que eles usam para falar, e ter uma mulher trans eleita falando sobre ensinar a respeitar as identidades nas escolas é um grande feito, Com é uma certeza. grande E coisa. ela foi a quinta vereadora mais Mas eleita aqui em São Paulo. Não é pouca coisa, não não. é pouca coisa, é uma coisa para a gente celebrar muito. E o Rick Azevedo, que foi uma surpresa para muitas pessoas, para mim inclusive, né, a eleição dele aqui no Rio, tá com essa agenda que a Érica fez se tornar uma agenda nacional, que é contra a escala 6 por 1, né? O movimento Vida Além do Trabalho. É isso, a gente está em pleno ano de G20, né? Falando, enfim, sobre esse mundo mais justo, sustentável. Ano que vem tem COP.
E falar sobre trabalho, sobre vida, sobre dignidade, tem tudo a ver com esse nosso projeto. Então, a atuação dela também, né, como deputada federal, trazendo esse tópico para a pauta pública, a legislativa, foi muito interessante, muito importante para que o movimento, né, Vida Além do Trabalho, ganhasse força nas redes, e isso teve um reflexo claro também na eleição do Rick Azevedo. E tratando de agendas muito, muito fundamentais, né? Eu acho que a Érica merece esse reconhecimento por esse trabalho muito bem feito, né, nessas eleições de 2024. A gente conversou aqui no 3P com a Dandara, a gente conversou com algumas candidaturas, com algumas travestis, com mulheres negras do Brasil todo, do Amapá, do Sul, de Curitiba. E uma coisa que eu notei, tá, e que foi muito importante, é como existem propostas interessantes baseadas em suas próprias vivências e experiências. E que pena que falta essa visibilidade para que essas mulheres consigam se apresentar, sabe? Assim, é um sentimento que eu tenho, que eu queria compartilhar aqui na live, porque ao mesmo tempo que a gente fala muito em renovação, a gente fala em ideias, em utopia, em propósito, somando isso tudo, né, o fato de serem mulheres negras que têm essa vivência das necessidades, das reais necessidades, né, do que pode ser como projeto para a maior parte da população, eu fico pensando como é que a gente pode fazer, de que maneira, né, nós como articuladoras, como comunicadoras, de que maneira que a gente pode somar para poder virar esse jogo, apesar de todas as adversidades, né? A gente sabe que há o apadrinhamento político, há uma questão do patriarcado, que é implacável, há uma questão financeira, existem muitas barreiras, né, para que essas mulheres consigam ali ocupar um palanque para simplesmente expor as suas ideias, né? E eu sempre fico pensando de que maneira a gente pode contribuir para essas candidaturas, como nós, como articuladoras, podemos nos colocar, né, nessa construção do bem viver contra Acho, a acho que você deu um desigualdade. ótimo gancho para a mensagem que eu queria trazer aqui para o final dessa nossa conversa. Eu acho que o nosso papel como articuladoras políticas, como ativistas, é ser porta-vozes desse projeto. Onde quer que a gente esteja. O tempo todo falar ali desse nosso projeto coletivo, desse nosso horizonte de bem viver, desse projeto de vida com dignidade, onde cabem todas as pessoas. E você está fazendo isso, né, aqui com o 3P, também, enfim, no seu trabalho. A gente que te acompanha fica muito feliz e muito orgulhosa, né, das contribuições que você tem dado, mas todas nós podemos fazer em todos os espaços em que a gente ocupa. O MND, como esse movimento infiltrado, que está em todos os lugares, tem que ser essa referência, né, de mulheres negras, mensageiras, confiáveis desse projeto de futuro. E a gente tem, né, agora, olhando para esses resultados eleitorais, olhando para os desafios que a gente tem, eu diria que nesse momento a gente precisa se voltar um pouquinho para dentro. Se cuidar, se recompor, sobretudo as lideranças eleitorais, né, que viveram esses meses de campanha tão intensos, com tanta violência, com tanto desgaste, se recompor. Inclusive, né, estando junto de outras mulheres negras, a gente precisa fazer uma revisão de estratégia, mas não necessariamente para tentar, enfim, emular qualquer coisa que a extrema-direita esteja fazendo, porque eu acho que a gente tem experiências de sucesso de mulheres negras, não só no Brasil, né, mas no exterior, de mulheres progressistas em outras partes interessantes para olhar e que tem muito menos a ver com o uso de rede social, com fake news, com mensagem em massa, e tem muito mais a ver com a recuperação dos espaços cívicos, espaços de socialização, e a retomada do contato constante dessas lideranças eleitorais
com atividades associativas, né? Então, está lá com os grupos de mulheres diversas, né? Desde o grupo de leitura até, enfim, as mulheres que vendem artesanato nas feiras livres das cidades. Acho que esse processo, né, de troca, de conversa, de aproximação, para fortalecimento mútuo mesmo, ele precisa ser retomado, né? Eu gosto muito é, de ler sobre as experiências de eleições de pessoas negras lá na década de 80, de 90, Boa. que informam a gente sobre esse processo de educação política e de mobilização para as questões políticas, que não é através de seminário, de debate no partido, mas é um samba, é uma feijoada, é um dia de trabalho numa horta comunitária, é um passeio, é um festival, enfim, né? A gente tem formas criativas de trabalhar isso. E eu acho que a gente tem no ano que vem uma grande oportunidade de reorganizar o nosso trabalho ativista e traçar um caminho mais. Traçar um caminho com estratégias mais sólidas para essa disputa eleitoral, que é a Marcha Nacional das Mulheres Negras, que vai para a sua segunda edição, novembro do ano que vem. São vários grupos regionais, todas vocês que nos acompanham agora aqui na live, procurem os grupos das suas respectivas regiões. Tem grupo de mobilização, grupo de comunicação, grupo de formação política. Você pode contribuir de várias formas. A meta é levar 1 milhão de mulheres negras para Brasília em novembro do ano que vem. E para isso acontecer, a gente tem que chamar geral. Tem que chamar todo mundo. A mãe, a tia, a avó, a prima que está, né, mais afastada. Todo mundo. Todas têm que ir. E esse é o nosso trabalho. As lideranças eleitorais, elas vão apoiar, claro. Eu acho que, sobretudo, essas, né, que emergem ali a partir de 2016, que vão se construindo como lideranças políticas, que a gente chama, né, no MND, de mulheres negras lideranças coletivas. Elas estão muito imersas já nesse processo. Mas você, mulher negra, que articuladora política do MND, ou que está acompanhando a gente aqui, quer se aproximar, quer se envolver, quer trabalhar para dar visibilidade a esse projeto, se envolve agora na marcha, participa lá fazendo as atividades no teu bairro, na tua rua, ajudando a estender esse convite, né, para essas 60 milhões de mulheres negras que somos no Brasil, porque esse momento da marcha vai ser um momento de renovação, de novo impulso para esse nosso projeto político coletivo. Vai ser muito importante para demonstrar como mulheres negras têm crescido como força política eleitoral no Brasil já há alguns anos, como esse movimento se mantém e como esse grupo social especificamente tem tudo para ser esse novo retrato do poder no Brasil, né? Sim. A gente fala tanto em renovação, tanto em esperança, em novas lideranças, em um novo projeto político. Essas lideranças já estão aí. A gente precisa fazer, como o Rob bem falou, que elas fiquem mais conhecidas, que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir sobre as suas propostas, para que elas consigam chegar lá e fazer a diferença na vida de todas nós. É isso. E seguimos juntas em busca do bem viver. Sempre, É muito bom estar aqui sempre. desse lado, junto com essas mulheres potentes, com todo mundo que está acompanhando a nossa live. Chegar lá em Brasília, ó, fiquei arrepiada aqui, já prospectando. Já tô com a roupa de ir. Vai ser muito bacana, Já tô aqui, Thay. ó, com o uniforme. Ó, Sempre exatamente. Vamos, uniformizada. vamos uniformizadas e vamos lá, né? A maior população demográfica não é pouca gente, não. Não é pouca gente, não. O que nos falta de fato é essa representatividade, mas é essa representatividade que a gente está conversando aqui, né? Com Exato. propósito, com consciência de classe, de gênero, enfim, com todos esses recortes que são importantes. Não basta
tá lá, né? Sem, enfim, pensar na coletividade e no bem viver. Eu sou porque nós somos. Exatamente. Querida, obrigada, viu, por ter topado o nosso Obrigada convite. a Foi um você, prazer falar. Tava Rose. Você é doida para conversar maravilhosa. com as mulheres negras sobre as eleições. E, de novo, eu também quero terminar muito para cima, com um verdadeiro ânimo, uma injeção de ânimo em todas nós, porque sempre que bate alguma coisinha, vamos olhar para o lado e vamos ver quanta gente a gente tem com a gente É isso. nessa luta. E nós seguimos firmes e fortes, porque aqui, ó, o símbolo da resistência, não Nós é? estamos sempre juntas. Nossos Sempre, passos sempre, vêm de sempre. longe. E Nós vamos nessa, vamos vencer. seguiremos juntas. E não dá para Seguiremos. pensar em outra hipótese e outra chance de um futuro melhor sem as mulheres negras nos espaços de poder, em Exato. todos eles. Todos eles. Obrigada, todo mundo que acompanhou o nosso Rose. chat. Beijo, Beijo para mulheres. você. Tudo bom. Seguimos firmes e fortes. Beijo para todo Vamos lá. mundo. Boa Beijo. noite.